Sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio, né, do projeto 555, onde eu falo diretamente para os consultores que querem melhorar seu resultado no dia a dia com efetividade, fazer o que deve ser feito da melhor forma possível, né? A eficácia com a eficiência. Meu nome é Eduardo Ruth e eu ajudo consultores de processo a desenvolverem melhorias de alto impacto na metade do tempo. Aqui eu estou falando sobre uma série de temas, né? Uma série de itens que a gente deve acontecer no dia a dia, né? Onde pode ajudar o consultor, seja um obstáculo, seja um atalho, uma dúvida, um jeito de fazer, tudo testado, né? Como eu digo, no campo de batalha. Aqui eu digo diretamente no ponto. Eu não, eu trago exatamente o que a gente vive no dia a dia e tento discutir aqui para a gente cuidar dessa jornada do consultor, cuidar dessa formação do consultor para que ele atinja esse ponto de desenvolver melhoria de alto impacto. Se esse é o seu jogo, né? Se esse é o seu jogo da melhoria, aqui é o lugar para você. Se você quer documentar, quer fazer o trabalho do mapeamento numa parte só, tá tudo bem, nada de errado com isso, mas talvez aqui não seja tão interessante as provocações que eu faço no dia a dia. Estamos chegando, né, num evento que a gente vai fazer, não, eu vou fazer no dias 3, 4 e 5 de novembro, a Jornada da Melhoria. Se você ainda não se inscreveu, tem um link aqui no perfil, é só colocar o e-mail e pronto, já está dentro. É um evento online gratuito que vai acontecer semana que vem já. Lá eu vou falar os pilares da melhoria de alto impacto, né? Vou falar o que sustenta uma melhoria, o que você deve olhar para chegar numa melhoria de alto impacto e também vou mostrar que existe um passo a passo para você seguir, existe uma sequência para fazer com que isso fique mais próximo da realidade, tá? Hoje o tema é talvez um pouco andando em paralelo à melhoria de alto impacto, mas eu acredito que seja muito importante para construir uma base para que seja construída a melhoria de alto impacto, né? O tema é a capacidade ou vontade de aprender. O que faz diferença para o consultor? Tá? Um item que eu vejo no dia a dia, né? A gente fala muito sobre isso e eu achei relevante trazer aqui. Talvez seja até um tema mais curto, mas eu acho relevante a gente ouvir um pouco sobre isso, de pensar um pouco, refletir sobre isso e ver se a gente está nesse caminho, se a gente entende o que eu estou falando aqui sobre a formação do consultor e como que isso pode trazer ganhos, né, para a formação do consultor. Por que isso seria relevante para um assunto, né, maior de desenvolver melhoria de alto impacto? Por que cuidar, saber a diferença ou entender a diferença entre capacidade e vontade de aprender pode melhorar o desempenho do consultor ou deixar ele mais perto do destino, né, da melhoria de alto impacto? Tem alguns itens aqui, como por exemplo, potencializar as melhorias, né? O aprendizado potencializa as melhorias, né? Aqui eu trago uma frase que eu sempre falo do professor Falcone, que é que quando a gente já não enxerga mais a saída, quando o ciclo não está mais apresentando saídas novas, como o plano não está funcionando, ele fala muito do PDCA, nós estamos tratando do plano de ação. Então, quando o plano não está funcionando mais, é sinal de que falta conhecimento. Então, se falta conhecimento, eu preciso dar um jeito de constantemente estar aprendendo algo. Eu posso, é claro, trazer uma outra pessoa de fora, eu posso estudar por conta própria, eu posso contratar alguém, mas de qualquer forma, isso é mais conhecimento para o ciclo da melhoria. Então, entender como aprender para o consultor, acho que é muito relevante para desenvolver a melhoria, tá? Um outro ponto é que se atentar aos detalhes, né, que executar é que faz a diferença. Tá? Assim, a vontade, né, se traduz muito, chega muito próximo da execução, né? Só a capacidade, não. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, quero dar alguns exemplos sobre isso. Então, a vontade traduz um pouco, deixa mais próximo
da execução. E a execução é que traz o resultado para qualquer atividade que a gente faça, né? Então, é uma das coisas que a gente tem que falar aqui. Só tem resultado quem faz, né? Tem uma frase que ficou até mais conhecida, só erra quem faz. Eu concordo, mas quem acerta também. Entendeu? Então, quem só tem resultado, quem faz. Quem não faz nada e só opina, e só estuda, e só olha, não vai ter resultado. E a gente está falando aqui de resultado, a gente está falando aqui de melhoria de alto impacto. E ainda está falando na metade do tempo. Então, na metade do tempo também é importante, porque eu estou falando de produtividade. E produtividade tem tudo a ver com fazer, né? Fazer bem feito, fazer o que tem que ser feito. A produtividade tem que ser trabalhada. Nós já falamos aqui outros dias sobre produtividade, como cuidar da produtividade do consultor, e isso tem tudo a ver com produtividade. E também, né, fechando mais um item aqui para mostrar a relevância de entender isso, da capacidade de aprender versus a vontade de aprender, é que a capacidade de aprender, por exemplo, está sendo muito falada já há algum tempo. Se você pegar todo ano sai, né, aqui do Econômico Mundial, sai as 10 habilidades ali, as 10 competências que vão ser precisas para o profissional, né? Não é nem do futuro, mas é do presente. E é interessante acompanhar como foi migrando o tipo de habilidade necessária, né? Começou a aparecer já alguns anos atrás criatividade, capacidade de resolver problemas, e aí capacidade de aprender. São coisas que a gente não olhava lá atrás. E eu confesso que é um dos primeiros itens da lista quando eu recruto consultores. Capacidade de aprender. Confesso que esse é um dos primeiros itens que eu recruto. Então está sendo muito falado. Se você filtrar hoje na busca na internet, vai aparecer até um termo learnability, né? É uma nova habilidade que não é tão nova assim, mas que muitas pessoas de gestão já têm olhado com muita atenção, né? De falar que a grande habilidade atual, a capacidade de aprender, o ser humano que conseguir desaprender e aprender é o profissional que vai se identificar. Então, que vai se destacar. Então, uma grande vantagem, uma grande razão para você prestar atenção nisso que a gente está falando, ainda mais você, consultor, que vive no meio de conhecimento, a grande razão é que isso, além de produzir mais resultados, vai tornar o caminho seu para o mercado de trabalho talvez mais claro, né? Você entender que a capacidade de aprender é uma habilidade importante. E aí a gente faz um currículo todo bonito ali e não menciona esse tipo de habilidade, né? Esse tipo de a gente gosta de colocar até perfeccionista, organizado, um monte de coisa, mas eu vejo um pouco capacidade de aprender. Muita gente, acho que todo mundo tem a mesma, todo mundo que é comum, mas eu não vejo colocando lá. Poderia ser uma grande habilidade colocar. Eu gostaria de pegar um currículo e ver a alta capacidade de aprender, né? Aí pelo menos me desperta a curiosidade, porque é uma coisa que eu procuro, tá? E o consultor que consegue ter isso, porque ele está o tempo todo entrando em outros tipos de contrato, né? O tempo todo a gente entra no consultor de processo, ele entende de negócio, não do negócio específico. Então, ele o tempo todo está entrando em empresas com coisas que ele não sabe ainda. Só que ele tem uma organização mental e consegue organizar de forma que saiam as melhorias, oportunidades, né? E aí, então não dá para entender de tudo, mas eu tenho que ter uma capacidade grande de aprendizado, né? Para a gente conseguir se desenvolver. O que eu quero mostrar aqui é que só a capacidade não sai do lugar. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso de alguma coisa para fazer mover essa capacidade. E isso é do jeito mais simples possível, é a vontade de aprender. Assim, eu preciso da vontade de aprender. Eu preciso somar só a capacidade, não consegue se tirar do lugar. Tá? Então eu fui aprendendo a olhar para isso. Como um gestor de equipe, eu fui olhando se a pessoa tinha muita capacidade, muito potencial, mas e aí a vontade? E a vontade, vou falar agora, não é muito o que você faz. Aliás, não é muito o que você fala. A vontade é demonstrada por aquilo que você faz.
tá? Então, é isso que eu queria mostrar, a relevância desse tema, né? Então, a tradução do que a gente está falando aqui seria muito ligada ao executar, ao realizar, ao transformar. Então, é como se fosse um impulso. Tá? Eu tenho tudo preparado, às vezes eu preciso de um investimento, eu consigo um investimento. Às vezes eu preciso de uma condição específica, eu consigo a condição. Eu preciso de uma capacidade, eu tenho a capacidade. Eu preciso de tempo, eu tenho tempo. Então eu vou conseguindo todos os itens que eu possa listar ali. E aí o negócio não acontece porque eu não tive esse impulso. Então, o que eu estou falando aqui é que a definição disso aqui da capacidade versus vontade é que precisa da vontade para dar o impulso. Precisa da vontade para dar o impulso. É ele que vai acelerar, que vai mover, né, o construtor. Então, um outro item complementar é que isso ajuda você a cuidar do seu desenvolvimento, né? Você tem que saber o que, que você o que, que você está aprendendo ali, sabe? Você tem que ter bem claro que você, com essa vontade, você vai se aproximar do seu objetivo. Você deixa o objetivo mais próximo. Então, eu preciso aprender inglês, por exemplo. Se você ficar no sofá, você pode até assistir uma série lá, mas se você não tiver um método para aprender, né, vai ser muito mais demorado se você não desistir. Então, se você tiver vontade de executar aquilo, você vai se sacrificar, você vai fazer coisas que vão tirar você da inércia. Então, deixa você mais próxima do objetivo, né? A melhoria contínua, por definição, né, daquilo que eu falei no começo, ela precisa constantemente do conhecimento. Eu já disse também uma certa vez aqui que a gente, né, como na vida que a gente está no nosso desenvolvimento, se a gente ficar parado, a gente não fica no mesmo lugar, por incrível que pareça. A vida está tão acelerada, as mudanças estão tão aceleradas, se você ficar parado, você vai andando ligeiramente para trás. É como se tivesse uma esteira e não um chão firme. Então, para você ficar sem se desenvolver, você tem que pelo menos andar. E essa velocidade da esteira é a velocidade das mudanças. Então, hoje em dia, posso dizer que a esteira está bem rápida. E se ela está bem rápida, a gente tem que quase que dar aquela corridinha para ficar no mesmo lugar. Entendeu? Então, esse é o desafio. Falar, mas meus pais não eram assim. Não era esse mundo. Né? Então, a velocidade da mudança faz com que a gente tenha que correr. E esse correr só dá para fazer com vontade. Tá? A capacidade não desenvolve sozinha. E precisa de conhecimento o tempo todo. A gente tem que ser também humilde, né? Outro dia eu citei aqui o Mário Sérgio Cortella, que falou da humildade intelectual. A gente tem que ser humilde para perguntar, tem que ser humilde para correr atrás. Então, às vezes, a capacidade alta nos tira um pouco essa humildade. Então, a gente tem que sempre estar preocupado com essa vontade. Eu tenho que domar essa capacidade para ela não me atrapalhar. Tá? Que o ideal seria talvez a combinação dos dois, né? Eu tenho vontade de aprender, então assim, eu preciso acho que dos dois. Como usar os dois? Como eu combino a capacidade com a vontade, né? Então, talvez não seja o ou, seja o e. E o que que não é isso que eu estou falando aqui, né? O que que não seria, às vezes, o Eduardo falou ontem sobre a capacidade de aprender e tal, o que que não tem a ver com isso para o destino, né? Para o desenvolvimento de melhorias. É você acreditar assim que só o potencial pode levar até o destino. Então, se você falar, eu entendo o assunto capacidade, sim, eu tenho muita capacidade, eu espero vir a oportunidade, quando vem eu faço. Então, não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que sozinha a capacidade fica mais difícil de chegar perto do objetivo, sozinho. É claro que é importante a capacidade, eu admiro bastante, né? Mas sozinha ela não vai fazer esse resultado. E também não é esperar alguém. Eu queria que vocês guardassem isso aqui, né? Não é o potencial sozinho que fala, que garante alguma coisa. Às vezes você entra numa oportunidade por causa do potencial. Não, aquela pessoa tem tal formação, já fez aquilo no passado, ou seja, o que te trouxe até aqui
não te leva para frente, não necessariamente. Então, o que te trouxe até aqui, te trouxe até aqui. Não necessariamente vai te garantir que você vá até a frente. Então, o potencial pode ter te trazido até aqui, mas ele não vai garantir que você vá continuar. Entendeu? Então, isso é uma coisa, esperar não dá certo e também depender de alguém não dá certo. Você sempre depender da opinião de alguém, do modelo de alguém, da avaliação de alguém. A orientação eu acho importantíssima. A orientação está dentro do método do aprendizado. Estudar, orientar, acompanhar, né? Fazer. Mas ela não vai resolver sozinha. Então, sempre tem a vontade como um diferencial. Eu lembrei aqui de muitas histórias, na verdade, para falar sobre isso, mas eu gostaria de pontuar uma que é do tempo da minha faculdade ainda, né? Eu fiz engenharia, então é um curso, posso dizer até que difícil, porque é integral, né? Com provas difíceis, matérias difíceis, e na época de provas a gente ficava estudando muito em casa, na República, né? A gente estudava muito de madrugada. Pegava assim, estudava meia-noite, estudava até de manhã às vezes, então a gente ficava estudando ali, porque de dia queria ou jogar bola ou fazer outra coisa, e de madrugada tinha que estudar. E na minha república tinha todos os tipos, né, de todos os perfis, né, de estudante. Então tinha o talentoso, tinha o esforçado, então, tinha todo tipo de perfil. E tinha uma pessoa que chamava Cadu, que eu achava ele muito inteligente, achava até talentoso. Então, quando a gente estava estudando, ele vinha, a gente ficava em volta da mesa, ele vinha e dava umas olhadas e perguntava, falava, isso aqui como que é? O cara explicava e tal. E ele dava a nota à mesa e ia lá, e essa conta aqui, tal, tal, tal. Mas ele não sentava para ficar fazendo exercício, raramente fazia isso. Então, enquanto a gente fazia dezenas de exercícios, ele fazia um ou outro, ficava perguntando e ia dormir. Ia dormir, a gente passava a noite estudando. Aí no outro dia fazia a prova, a gente ia lá fazer a prova, a gente ia passar a noite em claro, e aí quando saía a nota, eu ia lá ver o que aconteceu, né? Se ele foi bem. Ele tirava sempre, nunca tirava nota ruim, assim, 6, 7, às vezes tirava nota alta, mas no padrão ele tirava 6, 7, notas boas, né? Às vezes notas médias, né? E eu até às vezes tirava mais nota, tirava um 8, um 9, mais frequentemente eu tirava a mesma nota que ele, 7. E aí aquilo foi me chamando a atenção. E eu vi assim que eu, Eduardo, sou um cara esforçado, né? Eu sempre fui a turma do esforçado. Ele era a turma do talentoso, cara. Então assim, se ele estudasse, eu tinha certeza que ele tirava 10. Né? Então aqui, ele estava regulando a nota dele com a vontade dele. Ele escolheu e dormir, né? Ele escolheu não ficar estudando. Então ele tem uma alta capacidade e ele escolheu dormir. Então ele não combinou os dois. Ele escolheu não combinar, porque eu tenho certeza que tem inteligência para isso, né? E não, ele falou, eu prefiro ir dormir. E aí tirava a nota que precisava. Eu não estou valorizando a nota aqui não, tá, pessoal? Eu estou só dizendo que você vê como que pode ter a potência, né? Isso na vida do consultor também. Eu entendo a minha capacidade, mas eu também tenho que potencializar. E lembrei dessa história agora que foi bem marcada, né? Sempre acontecia isso, né? É a questão, de novo, não é a nota, mas assim é a consciência de que eu posso potencializar. Se você dominar isso no dia a dia como consultor, você pode escolher o que você tem que aprender e o que você tem que gastar mais energia e menos energia. Esse é o ponto aqui, né? E como eu disse, tinha muitas histórias, eu sempre cito aqui como vontade, sempre cito o Bernardinho, né? Porque eu já li o livro dele, já fui em 2 palestras, já vi ele falando pessoalmente, já gostava muito de esporte, via o desempenho dele. Então o Bernardinho sempre foi sinônimo disso, de garra, de raça, de vontade, né? E tem muitas histórias, mas eu lembrei de uma aqui, quando eles tinham acabado de ganhar, não lembro o ano, mas tinham acabado de ganhar o Mundial de Vôlei em cima da Itália, que era um grande adversário. E estava dando aquela entrevista final, né? Depois que eles acabam, tudo vem ali para dar aquela entrevista do título, um comemorando, o outro justificando, né? Sempre assim. Mas estavam todos sentados ali, estava o Bernardinho Giba, tinha sido eleito o melhor jogador do mundo, aí o técnico da Itália e mais alguém lá, mais um jogador.
E aí perguntaram para o técnico da Itália o que ele ia fazer, né, a partir de agora, porque tinha um novo ciclo. E ele virou, deu uma olhada para o Bernardinho, virou para a câmera e falou assim, ó, agora eu vou treinar para ganhar do Brasil e eu posso garantir que ninguém vai treinar mais do que eu. Ele falou assim ao vivo para a câmera, né? Uma resposta que ele deu. E aí o Bernardinho que contou isso, né? Aí o Bernardinho olhou pro Giba assim, no canto, e falou, é ruim, hein? Então achei interessante que ele falou, ele não parava de treinar. Então quando tinha uma carga, ele atingia um patamar, os caras eram o melhor do mundo. Como lidar com a equipe melhor do mundo? Ele aumentava o treinamento, ele fazia diferente. Tem gente que concorda, tem gente que não, mas o caso é que essa parte de se preparar, essa parte de vontade, essa parte de fazer acontecer, ele é um grande exemplo assim de raça, né? Então o Bernardinho sempre está nesses exemplos de fazer, né? E eu sempre trago essa analogia do esporte para os negócios. E para o consultor é muito importante. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu falo muito de treinar. Eu falo o tempo todo de treinar. Parece que eu sou um treinador de esportes, porque eu falo muito de treinar. Eu considero que hoje eu sou um treinador de consultores. Porque eu falo o tempo todo de treinar, de metodologia, de técnica. Aqui eu falo sobre isso o tempo todo. Eu falo como você vai atingir melhorias potentes e como você vai melhorar a sua produtividade. Eu falo o tempo todo. Então, cada dia é um tema, mas eu sempre estou falando nisso. Então, tem muito a ver com esporte. Melhorar o movimento, né? Corrigir o movimento. Então, isso tem a ver muito com a vontade. Porque o talento, né? Ele sozinho não leva ao resultado. Assim, o esforçado consegue superar o talentoso no treinamento. É claro, se o talentoso treinar, ele vai superar e muito, né? Mas essa aqui é a grande questão aqui. Se eu fosse escolher hoje, eu prefiro ter um time de muitos esforçados, né, que correm atrás, porque ele vai ter um time que está ali sempre fazendo um desempenho acima da média, sempre, com equilíbrio, com constância, eles estão sempre ali em cima. E é bom ter alguns talentos, mas você não vai conseguir ter um time inteiro talentoso e esforçado. O talentoso ele tem esse problema não sei se é um problema, né? Mas ele tem essa questão mais geniosa, essa questão de às vezes não querer, né? De às vezes ter um problema de não querer ser desafiado, né, por outra pessoa. Tem uma questão psicológica aí que às vezes os gênios assim são instáveis, né? Vamos chamar assim. E tem poucos, né? Então é difícil de lidar. Então eu prefiro os esforçados que possam ser capacitados aí, né? Que é importante isso. Então, pessoal, ainda tem outras histórias aqui, né? Tem uma só para fechar, o professor Falcone, que eu sempre cito aqui também, né? Um dos gurus da gestão aí, da Falcone. Ele tem vários vídeos, se você buscar lá, você vai ver capacidade de aprender. Ele fala com uma simplicidade, como sempre, muito grande. Ele fala que o ser humano tem uma capacidade de aprendizado. A gente tem uma capacidade diária de aprendizado. Esse é o mais correto. E ele quer dizer que todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu não posso aprender duas coisas, eu não posso aprender dois tantos, né? Vamos chamar assim. Eu não posso aprender. Cada um tem uma, tá? Tem gente que tem uma alta capacidade, tem outro que tem menor capacidade. Mas a sua, você só vai aprender aquele quantidade de coisas no dia. Não adianta você falar, hoje eu vou descansar, não vou aprender nada, amanhã eu aprendo o dobro. Isso não tem. Amanhã você vai aprender o que você consegue aprender, tá? E até quando a gente se aventura a uma jornada de estudo, tal, a cabeça até dói, né? Porque assim, a gente tem uma capacidade. Ele fala sobre isso e a gente tem que escolher. Esse é o grande ponto, a gente tem que escolher. Então, sempre lembro do professor Falcone também. Como que a gente faz, então, né? Eu falei que é importante, eu falei aqui por que é importante, né? E falei algumas histórias de que acontece de verdade isso, né? Na consultoria tem muita história também. Todo dia tem uma história de que o consultor falou que ia fazer, mas não fez. Tá? Então todo dia tem uma história que disso aqui, então quer dizer, mostrou que tinha capacidade, mas não mostrou a vontade. Então como que eu devo fazer para botar
colocar isso em prática, tá? Eu sempre costumo dizer aqui um jeito de não fazer. E por que eu faço isso? Porque quando eu falo um jeito de não fazer, você talvez se identifique. Isso deixa você presente para uma coisa que você não está. Por exemplo, eu faço uma coisa tentando acertar. Eu estou imaginando isso. E às vezes essa coisa que você faz não produz tanto resultado e eu estou chamando isso de errado aqui. Talvez não seja o melhor termo. E você não está presente para isso. Eu não sabia que fazer isso dá um resultado pior. Aí quando eu falo aqui, você talvez se identifique. Falar, agora isso aqui é uma coisa que não dá resultado, toda vez que você fizer, você vai lembrar. Aí pelo menos você vai fazer consciente. Vai falar, eu sei que o Eduardo falou que isso não dá resultado, mas eu vou continuar fazendo. Uma coisa assim, tá? Então, eu trouxe um ponto que eu acho que, para não ficar falando de muitos, eu trouxe um ponto que é um ponto bem importante aqui. É falar que faz, né? Eu falo muito que eu faço, mas eu não faço. Então, isso é um jeito que produz um resultado muito ruim. Então, eu parei de acreditar no que as pessoas, no que os consultores falam e comecei a acreditar no que eles fazem. Tá? Isso é bem importante. A gente falar, eu vou fazer tal coisa, eu vou desenvolver, eu vou ligar para a pessoa, eu vou desenvolver essa melhoria, falo um monte de coisa. Eu vou lá e olho na agenda do consultor. E lá não tem nada. Eu vou lá e pergunto para o cliente. O cliente fala que não aconteceu nada. Eu vou lá e peço para ver a entrega. E na entrega não está lá. Então, assim, é o que ele faz, é que mostra realmente se ele consegue produzir, entendeu? Então, se você faz isso, fala muito, eu comunico bem, eu sempre aviso o que eu vou fazer, eu antecipo, eu aviso, eu peço agenda, tudo bem. Essa é a parte que você está prometendo. Eu acho importante prometer. Eu acho importante você ter clareza, você planejar. Mas tem que fazer. Então, esse é um erro. Se você não faz, quer dizer, eu não estou mostrando a vontade aqui. Esse é o ponto que eu estou trazendo. Então, cuida dessa parte. Se você está fazendo mais isso, mais falando que fazendo, toma cuidado, porque é uma parte que não produz tantos resultados assim. É o que eu vejo no dia a dia, a gente tem que conduzir, tem que arrumar isso, tá? O jeito correto de fazer tem alguns passos, tem alguns itens que eu devo fazer, que acho que a gente tem que se importar, né? Então, assim, o primeiro talvez seja o mais difícil, mas o primeiro é aprender a combinar, né? Usar os dois, a capacidade e a vontade. Se eu aprender a combinar isso, como que eu entendo a capacidade e eu tenho a vontade, como que eu aprendo a combinar? A capacidade, pessoal, tem mais a ver com o autoconhecimento aqui. Então, você vai ter que fazer algumas ações de conhecer qual que é a sua capacidade, algumas ações que você vai ter que, até onde eu consigo chegar, você tem que se conhecer, é a capacidade. Quanto mais você vai se capacitando, você vai aumentando a sua capacidade, né? A sua. Então, você vai ficando melhor. Então, você vai se conhecendo. Aqui tem tudo a ver com a produtividade. Que eu costumo fazer essa pergunta para o consultor, qual é a sua produtividade? E é raro o consultor responder isso para mim de forma objetiva. Se eu estou falando de mapeamento de processos, eu espero alguma resposta assim, tantos processos em um tempo. Eu faço 4 processos por dia. Eu faço 2 processos por dia. Eu faço 1 por dia. Eu não estou julgando se é bom ou ruim. Eu estou perguntando qual que é a sua produtividade. Isso tem a ver com a capacidade. Fala, eu consigo aprender isso, uma coisa de cada vez. E a produtividade tem a ver com o autoconhecimento. Então, isso é um ponto que eu vejo que o consultor não está se preocupando ainda, tá? De assim, qual que é a sua produtividade? Porque toda vez que você sabe, na melhoria contínua, você vai fazendo os patamares, né? Você concentra, eu sou assim hoje, vou buscar o próximo. Então, se você nem sabe qual que você é, fica mais difícil. Então, tem a ver com a consciência, tem a ver com o autoconhecimento, a capacidade. A parte do executar, a parte da vontade, tem a ver com a realização. Tem a ver com botar em prática. Tem a ver com pegou e já sai fazendo. É claro que eu não acho legal, não tudo que é extremo produz resultados
arriscados, né? É aquela pessoa que nem escuta direito e já sai fazendo. Mas ela precisa ter essa vontade de fazer, né? A grande pergunta que fica é: você está querendo fazer de verdade? Quando você fala para mim, eu quero, você está querendo ou você está querendo querer? Essa é a pergunta que eu deixo aqui desse item. Você está querendo fazer isso ou você está querendo querer? Né? Porque querendo querer é que negócio, estou esperando alguma coisa, a hora que der, a hora que vir essa vontade, aí sim eu quero. Então é uma coisa que é comum isso, só não é consciente. A gente está sempre esperando alguma coisa, né? Um outro item bem importante para fazer, para cuidar disso, da vontade, é a priorização. A priorização é escolher, né, pessoal? Escolha tem que renunciar a outras coisas, então eu vou deixar coisas de fora. Então eu já enxergo como lista isso, né? Não quero deixar engessado como você prioriza suas coisas, mas a priorização para mim tem a ver com ordem, com esforço, com sequência. Então, eu costumo dizer para os consultores sempre ter uma lista, pelo menos 5 itens. Sua lista pode ter 10, pode ter 20 itens, pode ter quantos itens quiserem, pode ter um que você vai colocando o mais importante. Mas eu falo para ter uns itens aí na lista. Por exemplo, eu quero aprender inglês. Você bota lá aprender inglês, está na sua lista. Ele está em primeiro ou tá em último? Como que está? Que prioridade é isso para você? Já foi prioridade para mim, né? Já se aprender inglês. Agora, às vezes eu vejo um assunto novo, tipo ontem nós falamos, na segunda-feira nós falamos sobre RPA, numa live aqui. Eu acho relevante para mim que eu não tenho conhecimento aprofundado de RPA, está na minha lista aprender RPA, né, para usar os robozinhos para fazer processo automatizado. Não é para desenvolver, então tem que ter um limite, é para eu poder usar, oferecer nas soluções de processo, né? Então, está na minha lista. Então, está na lista de todo consultor? Não, cada um tem que ver o que tem que aprender. Às vezes surge uma nova linguagem no desenho que eu não conheço, às vezes surge uma particularidade num processo, eu tenho que colocar lá para dentro. LGPD, está em voga, todo mundo estudando, oferecendo serviço. Na hora que você for mapear processo, é quase que uma obrigação se o processo sair já alinhado com a LGPD. Então você sabe isso, então tem que estar na sua lista. E repare como é dinâmico, não estava até meses atrás, semanas atrás. Então você vai ter que pôr na sua lista, alguma coisa vai ter que sair. Então isso é priorizar. Eu vou ter que escolher. E não dá, junto com isso aqui, né? Não dá para querer fazer tudo. Não dá para querer fazer 50 itens ao mesmo tempo. Eu já tentei fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eu já me convenci que a gente pode até desenvolver uma em paralelo, tal, mas você está sempre desligando um e começando o outro. Você não faz no mesmo tempo. Seu cérebro dá uma desligadinha, liga outra coisa, desliga e liga no outro. Então, por mais que você ache que é multitarefa, é como se fosse um motor. O motor gasta muita energia quando liga e desliga, né, do que você deixar ele ligado. Ele gasta mais energia. Então, quando você começa a fazer muita tarefa, você está gastando mais o seu cérebro, mais energia. Ao invés de você priorizar, vou fazer isso primeiro, acabo, faço isso depois. Então, priorizar tem a ver com isso, né? Então, precisa priorizar para poder potencializar esse binômio de capacidade versus vontade. Eu preciso escolher o que eu vou fazer, porque com um leque muito grande, eu não consigo ter vontade para nada. Tem um livro, né, de existencialismo, o essencialismo, né, que mostra exatamente, tem um desenho muito interessante que ele mostra a sua energia, assim, um círculo com várias setas, né, para todos os lados. É a sua energia sendo se dissipada. Né? E quando você, talvez para um lugar só seja muito difícil, mas quando você consegue potencializar, escolher poucas ações e escolher o foco, você fica muito mais potente. Então, isso também funciona para a melhoria, né? A gente fala disso no levantamento da melhoria. Quando a gente prioriza, a gente foca na melhoria. Tem 20, eu vou fazer 3. E essas 3 eu vou fazer bem feito. Na nossa vida, a mesma coisa. Eu preciso escolher o que eu vou aprender e priorizar para ter essa potência. E aí, como eu já puxei aqui um gancho, né? Um outro item seria ter acabativa. Se é que existe essa palavra, a gente fala da iniciativa, eu trouxe aqui a acabativa, como o pessoal fala no dia a dia mesmo, e que é eu concluir as coisas.
né? Eu começo várias, o que que eu estou concluindo? Isso é muito importante, né? Eu chegar até o fim. O problema aqui, pessoal, é que muita gente não entende qual que é o fim, né? Não entende qual que é o fim. Então, o fim, assim como eu chamo no desenho de processo, quando a pessoa desenha o fim do processo, tem muita gente que deixa em branco ali. Eu procuro nunca deixar em branco, porque o fim é a produção de um resultado, né? Aquilo ali significa. Então, eu sempre escrevo o que é o resultado. Se o processo é de suprimentos, de compras, e tem um pedido para ser feito, talvez o fim seja pedido finalizado, pedido elaborado, pedido processado, é um fim. Eu checo sempre os fins do processo. Quais são as entradas, quais são as saídas. Então, o fim é um resultado produzido. Então, você tem que produzir resultados. É por isso que no dia a dia eu mudei, eu não falo mais, quando eu sugiro alguma coisa para o consultor, eu não sugiro dê uma olhadinha nisso. Eu sugiro aprenda isso. Você, ó, aprende isso aqui, você consegue aprender isso aqui? Eu falo assim no dia a dia. E ele fala, não, consigo, então aprende isso. Né? Porque se dá uma olhadinha, é legal ler, estudar de manhã, a gente vai estudando uma atualização, é legal. Mas para isso aqui na minha lista, eu tenho que aprender. E eu costumo fazer que eu vou medir se ele consegue fazer sozinho. Eu também tenho que aprender todo dia. Recentemente, a gente estava conversando sobre, eu não sei quantos de vocês entendem, né, outras linguagens do processo, né, que tem o BPMN, né, que é a linguagem mais utilizada aí, a notação, e a gente participou de um projeto, ou vai participar, onde tem uma outra linguagem, a linguagem EPC, e nem todo mundo pratica porque ela já é uma linguagem mais antiga e está sendo meio, o uso está caindo. E a gente estava conversando um dia sobre isso, assim, ó, eu preciso aprender isso, porque um cliente está pedindo que seja feito nisso. Então, para eu aprender, ou para o consultor que vai fazer aprender, é assim a mesma coisa. Claro que cada um vai ter uma capacidade, mas eu também vou ter que aprender. Então, assim, eu não consigo não ensinar porque eu não sei. Então, eu não tenho problema nenhum em falar que eu não sei. Então, eu convido o consultor a aprender isso, não só a estudar. E como vai mostrar isso para depois que aprendeu, né? Eu tenho que gerar um resultado, ou seja, mostrar que eu aprendi, ó, eu já desenhei aqui nessa linguagem, dá uma olhada. Então eu tenho que trazer, produzir o resultado e mostrar o resultado. Tem muitos casos que a gente fala, ah, eu consegui fazer, eu fiz aqui, ó, eu fiz isso já. Aí depois eu falo, mas onde está? Ah, eu fiz, mas eu não mostrei. Vocês concordam que isso não é uma entrega, né? Você fez, mas não mostrou, mas era para o meu aprendizado, eu sei que eu aprendi. Mas a gente está trabalhando em conjunto, eu preciso ver o que você aprendeu para a gente poder desenvolver. Então, assim, além de produzir, né, de ter acabativa, de ir até o fim, é importante você mostrar. Então, tem que mostrar o resultado para potencializar isso, para a gente conseguir usar esse binômio da capacidade versus a vontade de aprender. Então, eu quis falar sobre esse tema hoje porque eu acho bem relevante para todos nós, né? Mas para o consultor que está trabalhando com resultados, então a gente tem que ter essa vontade, a gente tem que ter esse impulso, né? Eu não posso obrigar isso, eu posso, como a gente diz aquela frase, né? Eu posso levar o cavalo até o rio, mas eu não posso forçar ele a beber água. Não posso. Então a natureza não é essa. Eu posso mostrar o caminho, mas eu não posso forçar que você aprenda. Eu não posso fazer o abdominal por você. Ele até seria bom, né? Você pagar alguém para fazer um abdominal para você, mas não, eu não posso. Então, assim, ó, eu posso mostrar o caminho e você que tem que pegar. E é muito isso que eu tenho falado no dia a dia, pessoal. Né? É muito isso que eu vou falar na semana que vem. Assim, na semana que vem, que tem um evento da Jornada da Melhoria, eu vou mostrar o caminho, eu vou mostrar que existe, vou mostrar os pilares de forma clara para você já sair usando. Você vendo as aulas da semana que vem, você já vai poder usar os pilares da melhoria e você já vai ver resultados. Eu garanto que tem conteúdo lá para você já melhorar muito os seus resultados, assim como as 23 lives que nós fizemos até agora de aquecimento, você consegue fazer o resultado. Tem vários temas aqui, mas para você realizar o resultado vai precisar de vontade. Você vai ter que fazer, eu não posso fazer por você.
Eu vou até mostrar um caminho e se você quiser, você vai ter que realizar. Eu não posso fazer por você. Então esse é o tema que eu quis dizer hoje, né, da capacidade versus vontade de aprender. O bom consultor tem que ter a vontade de aprender. Assim como eu falei sexta-feira passada, a vontade de compartilhar. Então, a vontade é uma coisa muito importante para o desenvolvimento profissional, tá, pessoal? Isso é, é muito relevante para a carreira, muito relevante para os resultados. Quem quiser, pega, tá ali, é só mostrar a vontade. Claro que tem dificuldade, mas perfeitamente possível. Eu queria deixar hoje uma indicação de um livro, né? Um livro que eu li há um tempo atrás já, mas eu gostei muito. É um best-seller do Rancharan, né? Um cara muito conceituado acho que é com Larry Bossage, não sei. Os dois escreveram, o livro chama Execução. É um livro muito interessante, é bem recomendadíssimo, assim, chama Execução. E aí você dá uma olhadinha lá, eu vou deixar nos comentários aqui depois, na hora que estiver gravado, eu vou deixar um link para o livro, né, para você verificar. Mas é um livro que acho que vale a pena não só para o consultor, tá? Porque a gente está falando muito de produtividade. Eu li quando eu estava na engenharia, ainda no tempo lá fazendo os projetos. Eu achei um livro muito pertinente. Ele mostra o como fazer, ele mostra assim quais são os diferenciais para você executar, por isso o nome do livro, né? E ele é especialista, né? O Larry é especialista em produtividade e em negócios. Então ele conversa com CEOs, ele conversa com a alta gestão, então ele ensina isso. Então ele dá várias dicas de melhorar a sua execução. É uma boa dica, acho, para você puxar para essa questão da produtividade e da vontade de fazer. Tá bom, pessoal? É isso, esse é o tema de hoje. Se tiver alguma dúvida, obstáculo, quiser me deixar um comentário, me mandar no particular, eu tenho tentado trazer aqui para vocês, né, esses temas mais relevantes. E não esqueçam, né, a Jornada da Melhoria semana que vem, dias 3, 4 e 5 de novembro. Pode fazer inscrição aqui no perfil, tem o link, é gratuito. Faça ou encaminhe para alguém que nós vamos tentar mostrar aqui como formar essa melhoria, como mudar o jogo para o cliente, deixar o consultor muito mais valorizado aí na sua carreira também, com resultados muito mais potentes. Tá bom, pessoal? Bom dia a todos, até a próxima.